Se quisermos realizar qualquer objetivo em nossas vidas, precisaremos desenvolver uma habilidade essencial: autocontrole. Seja para construir um corpo mais atlético, montar uma reserva de emergência ou aprender um novo idioma. Sem esse elemento-chave, estaremos predestinadas ao fracasso. Isso porque, para conquistar cada um desses objetivos, precisaremos ter a capacidade de abrir mão dos prazeres imediatos em prol de um resultado a longo prazo. Ter um corpo mais estético requer autocontrole para abdicar de alimentos tentadores e seguir uma dieta específica. Criar uma reserva de emergência demanda consciência nas compras do mês para economizar o dinheiro necessário. Aprender um novo idioma exige domínio para direcionar o nosso comportamento aos estudos, ao invés de maratonar a série da vez. Uma pessoa sem autocontrole não consegue frear seus impulsos e vive refém das recompensas imediatas, se mantendo estagnada e frustrada com seus resultados. Como então desenvolver essa habilidade? O que fazer para conseguir resistir às tentações momentâneas em prol de um objetivo a longo prazo? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se inscreva no canal e vamos lá! Na década de 60, um professor da Universidade de Stanford conduziu o teste do marshmallow, um dos experimentos mais famosos sobre autocontrole. No teste, os pesquisadores colocaram crianças de 4 a 6 anos sentadas de frente para uma mesa onde havia um prato com marshmallow. Eles disseram às crianças: "Vou sair da sala por alguns instantes. Se você não comer esse marshmallow, na volta eu te darei mais um, e você ficará com 2. Então, as crianças foram deixadas sozinhas e observadas por uma câmera escondida. E o resultado foi pura agonia. Algumas delas olhavam para o doce, seguravam nas mãos, cheiravam e davam até pequenas mordidas. Outras tentavam se distrair, evitando olhar para a tentação que estava bem na sua frente. Ao final do experimento, foi observado que 2 em cada 3 crianças acabaram se rendendo e comendo marshmallow antes do pesquisador voltar. Mas afinal, por que é tão difícil resistir a tentações como essas? Isso acontece pois o nosso cérebro é formado por 2 partes principais, que para ficar mais fácil vamos chamar de cérebro emocional, formado pelo nosso sistema límbico, e cérebro racional, formado pelo nosso córtex. O nosso cérebro emocional é a nossa parte mais rápida e mais impulsiva. Ela é responsável pelos nossos hábitos e também pelos nossos vícios, e reproduz esses comportamentos de forma automática e sem esforço. E essa parte sempre prioriza as recompensas imediatas, o que vai nos dar o prazer nesse momento. Já o nosso cérebro racional é mais lento e mais analítico. Essa parte fica responsável pelas tarefas que necessitam de atenção, como tarefas de planejamento e as nossas tomadas de decisão. Essa parte ela freia os nossos comportamentos impulsivos e resiste às tentações, então é ela que é responsável pelo nosso autocontrole. E ela vai sempre priorizar as recompensas de longo prazo, ou seja, os nossos objetivos. Essas 2 áreas estão sempre lutando para direcionar as nossas escolhas e conduzir os nossos comportamentos. E as pessoas que têm a capacidade de usar mais a parte racional do cérebro, geralmente são mais bem-sucedidas em várias áreas da vida. Foi o que sugeriu o teste do marshmallow. O estudo acompanhou as crianças conforme elas foram crescendo e descobriram que aquelas que tiveram a capacidade de esperar pelos 2 marshmallows conquistaram resultados importantes em suas vidas. Elas apresentaram um melhor desempenho escolar e logo conseguiram os melhores empregos. Elas eram mais saudáveis e mais confiantes e tiveram menos chance de fazer uso de substâncias ilícitas e remédios. Mas então, como conseguir controlar os nossos impulsos e usar mais a parte racional do cérebro para conseguir atingir os nossos objetivos? O primeiro passo é ter objetivos claros. Se a gente está falando sobre controlar o nosso comportamento, a gente precisa ter a clareza, precisa saber exatamente o porquê que a gente está fazendo isso e quais são as consequências caso a gente venha a ceder a alguma tentação. Sem saber exatamente onde queremos chegar, a gente não consegue perceber qual é o benefício de renunciar a uma recompensa imediata e a gente tem muito mais probabilidade de agir por impulso. Portanto, para ter autocontrole, primeiro é preciso definir metas específicas, relevantes e mensuráveis. Por exemplo, eu quero juntar R$3.000 para uma viagem de férias até o final de novembro. E para isso, eu preciso guardar R$500 por mês. Com esse objetivo claro e específico na minha cabeça, eu consigo racionalizar o meu comportamento e aí fica muito mais fácil de eu conseguir resistir à tentação de comprar aquela roupa nova, mesmo que ela esteja em promoção. Falando em objetivo, uma das minhas metas é crescer esse canal.
Se você gostou do vídeo até aqui, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever. Um outro recurso para ter autocontrole é usar a estratégia de time out. Você pode usar essa técnica quando estiver quase cedendo a uma tentação que vai contra o seu objetivo que foi definido. A ideia é você dar um tempo e se distrair, antes de agir por impulso. Assim que você estiver prestes a comer aquele chocolatinho depois do almoço, por exemplo, coloca um timer de 2 minutos e vai fazer outra coisa. Você pode dar uma volta no quarteirão, ler uma página de um livro, ouvir uma música ou outra atividade que você preferir. Voltando ao teste do marshmallow, os pesquisadores relataram que as crianças bem-sucedidas usaram diversas estratégias, como cobrir os olhos para não ver o doce, falaram sozinhas, cantaram uma música ou inventaram jogos com as mãos e os pés. Elas fizeram tudo o que puderam para tirar o foco da tentação que estava bem na sua frente e se distraírem de diversas formas enquanto o tempo passava. Porém, mesmo com essas estratégias, é importante que você tenha em mente que o autocontrole é um recurso de curto prazo. Isso porque a gente tem uma quantidade limitada de energia para conseguir resistir às tentações. Conforme o dia vai passando e as situações estressantes vão surgindo, isso vai drenando o nosso nível de energia e vai diminuindo a atuação da nossa parte racional do cérebro. Com isso, a nossa parte emocional passa a comandar o nosso comportamento. E aí fica muito mais difícil frear os nossos impulsos. Por isso é importantíssimo que você evite se colocar em situações que exijam autocontrole. Porque quanto mais exposto a situações tentadoras, maior será a chance de você falhar. Se você está em fase de emagrecimento, não tem alimentos hipercalóricos em casa. Se você está tentando diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, evite ir a bares ou a locais onde o consumo é estimulado. Se você precisa de foco no trabalho, mas a cada notificação fica presa no celular, deixe o aparelho em outro cômodo. Uma citação do filósofo grego Pitágoras diz: "Nenhum homem é livre se não consegue controlar a si mesmo." Ter objetivos claros, perceber as tentações e ajustar o seu ambiente vão te ajudar a melhorar o seu autocontrole e a conquistar a sua liberdade. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo.